Olá, fotógrafo! Tudo bem? Eu sou a Cíncer do Fotodicas Brasil e essa é a nossa nova série Papo de Fotografia. Com a gente aqui, Emília Azevedo. E aí, tudo bem, Cíncer? Tudo bem? Estou muito empolgado, estou muito feliz de estar aqui e acho que a gente vai poder passar muita coisa legal. E fala sobre fotografia, né? Que é o que a gente mais gosta, que é a nossa paixão, né? E eu fotografei muitos anos na Califórnia. Eu morei lá há 22 anos, né? Então, fotografei muitos casamentos, fotografei muitos eventos, foto de família, fiz um pouquinho... O que não falta é experiência para trocar. O que não falta é experiência. E espero que eu possa aqui dividir um pouco do que eu passei, das coisas boas, das coisas ruins. Sucessos e fracassos, a gente sucessos vai... e fracassos, exatamente. E que bom que a gente está junto e acho que vai ser legal. Vamos junto. A gente vai começar a nossa série aqui falando de RAW, né? Formato de arquivo. Vamos contar aqui, trocar nossas experiências aqui, como é que a gente foi apresentado esse formato, para você aprender um pouco mais com a nossa experiência também. E a gente também vai ter a hora da técnica, onde você vai aprender passo a passo tudo sobre o formato. Ok? Bom, então eu acho que você deve ter alguma história de RAW, né? Alguma coisa que aconteceu que não foi legal. Na verdade, eu tenho a primeira roubada, a minha primeira grande roubada foi com RAW, né? Eu já ouvia falar de RAW, sempre ouvi falar de RAW, né? Quem está na fotografia dificilmente não vai ouvir falar disso, só que eu não fazia ideia do que realmente era o RAW, né? Quando eu estudava, olhava artigo, olhava, as fotos sempre pareciam iguais, eu não via diferença. Certo, claro, né? você vê no computador, não faz muita diferença. Né? E na época eu fotografava com fotógrafos que tinham câmeras muito boas e sabiam muito de fotometria. Sim. Então, fotografava em JPEG sem problema nenhum. Certo. E eu lá com a minha 40D, a minha humilde 40D, com a lente do kit. Mas na época era uma boa câmera, né? Uma 28-135, uma lente do kit, né? Que é considerada escura. E eu fotografava também em JPEG, porque todo mundo na minha volta fotografava em JPEG, então por que não? Né? E aí um dia uma vez eu fui convidada para fazer um show, fotografar um show no Oi Casagrande lá no Rio, né? Que é um teatro de 900 lugares, né? Que tem 20 metros de largura por 13 de altura. Então a primeira coisa que eu imaginei foi, cara, como é que eu vou lidar com excesso de luz, né? Qual é a preocupação? Porque era a luz de serviço que estava... Eu imaginei logo o Rock in Rio, né? Sim, luzes claro. para todos os lados, né? Falei, super todo show, mundo bem mega iluminado, show. Nossa, né? incrível. Falei, cara, todos os ângulos. Aí comecei a chegar lá, né? Comecei a fazer umas fotos, enquanto o pessoal estava colocando ainda, armando o palco, né? Com aquela luz de serviço, né? Exatamente, com aquela luz de serviço lá, falei, legal, tô esperando, fazendo uns testes, já olhando naquela luz que não ia rolar, né, porque as fotos iam sair escuras, minha câmera não tinha, porque o que acontece? O teatro é muito grande, né, e aí você precisa ter um alcance que a minha câmera não tinha, mesmo você podendo circular por ali. E começa o show e cadê a luz? Não tinha, a luz de serviço mesmo, o show, exatamente, apagaram a luz das cadeiras, né, do público e ficou só aquela luz de serviço lá. E o desespero foi proporcional, né, ao tamanho, à ausência de luz que tinha lá, né. Falei, cara, acabou a minha vida, né, eu estava sendo paga para fazer. Então eu comecei a fazer a foto, olhava, não tinha como fazer, porque eu tinha, na 40D, o ISO, não aguentava, né? Só ia até 800. Você não podia nem subir muito, passou de 800, já era. Tudo granulado, exatamente. Fica horrível, né? Não, você tem aquela limitação. Total. Porque eu também tinha essa limitação também. Quando você fotografava nessa época. Quando eu comecei a fotografar nessa época, exato. Então, e aí eu falei, o que eu vou fazer? E comecei a ficar desesperada. Falei, cara, pela primeira vez eu tive a ideia, vou passar lá o porque você estava em JPEG. Só em JPEG. Sempre em alta resolução, JPEG, né, no máximo que a câmera conseguia, mas falei, cara, desespero total. A única coisa que me ocorreu foi, vou passar para aquela chavinha lá, RAW e JPEG, né, os dois juntos, porque para ver o que rola. E fiz o show, e já pensando assim, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, desesperada. Mas você não pode parar também, você tem que continuar, exatamente. Né? Falei, vou fazer, ver o que acontece. Quando terminou de fazer o show, fui para casa, desesperada, abri as fotos no computador e peguei as fotos em RAW e passei para o câmera RAW. Nossa, o mundo se abriu. Se abriu, porque de repente eu comecei a ver que dava para recuperar absurdamente mais. A luz, a sombra, né? as balanço cores, de branco, balanço de branco. Você tem muito mais autonomia, muito mais possibilidade de edição. Não tem comparação. Minha vida mudou. Ali foi assim,
foi um divisor mesmo. Porque quando você tá com uma luz boa, toda balanceada, você até usa o JPEG e até funciona. Mas como a luz tá ruim, difícil, contra ou quando você... a sua câmera tem limitação, né? Não consegue ir para o ISO muito alto, não consegue pegar a luz, a sua lente é escura, Exato. O RAW talvez seja a diferença para você, né? Exato. Então essa foi a primeira, assim, foi assim que foi apresentada o RAW na prática. E para mim também, porque quando eu comecei a fotografar, eu fotografava em boate, lá na Califórnia. Na verdade tinha uma... Luz também nenhuma. Luz nenhuma, teto preto, parede preta, luz piscando, gente dançando, amontoada, né? Porque a gente tinha um website para brasileiros. Foi no início de 2003. E justamente eu queria evoluir na minha fotografia. Então, quando a gente tinha esse site, esse website que era o nacalifa.com lá, e a gente tinha, que não existia Facebook naquela época, não existia Twitter, não existia nada. Então você era contratado para fazer foto das pessoas que estavam dançando. Exato, porque eu queria evoluir na fotografia. Então eu falei, eu vou fazer as fotos para o site, eu vou em todas as boates. Então durante 8 anos... 3, 4 vezes por semana eu ia em várias boates de San Diego, seguindo a galera brasileira que ia nas boates, porque a gente era meio que o Facebook da galera lá da Califórnia, nesse site que a gente tinha. E qual era o equipamento que você tinha? Putz, cara, primeiro eu comecei com a Mavica de flop disk. Assim. Também tive a Mavica de disquete. Fiz muita foto, fiz muito evento com a Mavica. Também. Aí depois passei por uma Mavica de CD, que era um mini CD, que achava o máximo, né? E depois eu comprei a 20D, que foi aí que eu comecei a realmente sentir que eu poderia realmente ser um fotógrafo, fazer a vida com a fotografia, né? Porque eu tinha uma câmera mais profissional, eu trocava as lentes, e aí eu falei, então agora eu vou começar a fotografar com RAW, porque era só JPEG também, né? E não era muito legal, não ficava muito bom, né? A Mavica nem tinha, né? A Mavica era só JPEG, né? Era só JPEG. Então, aí eu tive a oportunidade, tive o contato com o RAW e eu comecei a usar, mas Você já conhecia, já? Não, era só JPEG. E a mesma situação. Estava no meio da boate, fotografando de noite, né? Com ISO limitadíssimo, porque né? a 20D ainda é mais baixa que a 40D, né? Exatamente. Então... Mas eu focava o quê? Eu focava na emoção, eu focava em contar uma história, eu focava no enquadramento, porque eu sabia que, tecnicamente, minhas fotos não seriam as melhores. Então, eu procurava buscar a emoção, e aí foi aí que eu comecei a me desenvolver como fotógrafo mesmo, para ter o olhar, assim, para poder entrar numa boate, entrar numa casa de show e tentar contar a história daquele ambiente, quem que estava fazendo o ambiente, quem que estava rindo, quem que estava a galera, o grupo, né? Isso foi muito legal, me ajudou muito a desenvolver como fotógrafo. Mas o RAW foi complicado, porque Mas realmente... Você, quando fazia boate, você fotografava em RAW? A princípio, não. Mas quando eu comprei a 20D, que foi 2005, aí eu comecei a experimentar com o RAW. Mas eu preferia o JPEG. Mas eu prefiro o JPEG. Eu achava que o JPEG era melhor, dá menos trabalho, o arquivo é menor, né? Porque onde eu ia mais era justamente no Café Sevilha, que era lá em Downtown San Diego, e era todo domingo à noite, era uma noite dos brasileiros. Então tinha samba, tinha só música brasileira, MPB, e todos os brasileiros iam nessa noite. Foi aí que a gente começou aí, que eu comecei a fotografar. E nessa época eu usava muito JPEG mesmo. Depois que eu comecei a usar o RAW, mas o JPEG eu achava que era a melhor coisa para usar, porque era menor, né? Os arquivos são menores, só que não, o JPEG é muito melhor. Porque você chega e a gente em casa... está falando de uma época que não existia Fotodicas Brasil para que Fotodicas Brasil disso, né? A gente não tinha... incrível. A gente tinha que se virar com, com a informação que a gente conseguia alcançar. E geralmente, nessa época, a gente pegava informação de quem fotografava com a gente ou quem estava próximo. Exato. E muita gente era o JPEG. Só que a gente não entendia. Fotografando na boate à noite, no escuro, o RAW era muito melhor. Mas eu achava que não. Eu achava, não, o RAW, para que eu vou usar RAW? É um arquivo tão grande, eu vou de JPEG mesmo. Aí você vai no computador, as fotos não estão boas e não tem como recuperar, né? Exatamente. Você fica preso ali. Aí um belo dia eu falei, não, eu vou começar a fotografar com RAW. E aí um mundo abriu para mim, né? Porque você pode recuperar tudo, né? O estourado, a sombra, né? As cores, o balanço de branco, que antes eu não achava que era tão importante usar o RAW. Eu achava que é apenas um capricho, uma coisa assim, o RAW, não preciso de RAW. Exatamente, né? Uma coisa legal com o RAW, que eu até brinco às vezes com os meus alunos, é que assim, eu já faço a foto
pensando na pós-produção. Sim. Porque quanto mais você pós-produz no RAW, mais você percebe as possibilidades da sua câmera. Exato. Então, você na boate, você já sabia exatamente, não, mesmo que eu não puxe o ISO aqui, eu sei que eu vou conseguir um resultado. Em casa eu posso ajustar, puxar um pouquinho, né? Você sabe que não está perfeito naquela hora ali. Exatamente. Mas você tem como recuperar depois. Se o balanço de branco está errado, você pode depois corrigir, porque está em RAW. Eu acho que acaba, no final das contas, na hora que você vai fotografar, o RAW acaba sendo mais prático. Bem mais prático. Porque você não fica preso a ficar olhando se a foto está perfeita ou não. Né? Que nem sempre você tem tempo. Às vezes é um momento, às vezes é uma situação, às vezes é um lance, um movimento. Se você perder porque você está preocupado no balanço de branco, você vai perder aquela foto, né? Exatamente. Você faz a foto. Que eu costumo falar, né? Que quando você faz corrige. A foto em JPEG, é como se a sua câmera pegasse e escrevesse a caneta, toda a configuração da câmera. Depois de você mexer nisso, você até consegue, mas não fica perfeito. Quando você fotografa em RAW, é como se fosse a lápis, né? Exato. Você leva para o computador, apaga aquela informação ali e escreve de novo, sem problema nenhum. Ótima analogia. Sem perder, né? Sem Muito perder, legal. Sem perder qualidade. Sem perder quase nada. Exatamente. É claro que você, tendo mais conhecimento, com a fotometria ideal, balanceada, você vai ter um resultado melhor. Mas se você não conseguiu... Sim. Não, isso é muito importante. Se você não conseguiu a fotometria perfeita, o balanço perfeito, com o RAW você tem ainda como ajustar. Você tem uma margem ali que o JPEG não te dá. Não, isso é uma coisa legal, que às vezes a gente fica com a ideia de que RAW resolve tudo. Não resolve tudo, né? Mas você precisa, assim, você partindo, você fazendo o melhor que você consegue, o RAW vai te dobrar a sua capacidade de resultado. Com certeza. Né? Então, se você fotografa, você aprende a fotografar direitinho, você consegue, né, com o RAW, ir além. Né? E às vezes, quando está iniciando, a gente faz algumas coisas assim, que nem eu não podia perder o evento. Né? Não pode perder. E isso não quer dizer que você tem que fotografar sem se preparar. Né? Não, muito pelo contrário. A gente está contando as histórias que a gente ficou conversando para descobrir se a gente ia falar das roubadas ou não, é justamente porque a gente precisa, uma hora, ir além. O ideal é você sempre fazer antes, sempre testar a luz antes, sempre se preparar antes, sempre estudar antes. Porque quanto mais certo, mais corretamente você conseguir capturar na câmera, né, menos pós-produção você vai ter e um resultado melhor também você vai alcançar. Né? Porque se já saiu muito errado da câmera, você vai chegar no computador, você não vai conseguir corrigir tudo que você queria. Então você já tem que fazer os cursos de Fotodica Brasil, que são os melhores, para poder ter uma fotometria balanceada, né? Para você poder saber exatamente o que você está fazendo. Quanto melhor sair da câmera, mais opções, né? Mais longe você consegue levar a sua fotografia, né? Que legal. E agora, se você nunca ouviu falar de RAW, você não sabe exatamente do que a gente está falando, agora a gente tem a nossa hora da técnica para você descobrir aqui exatamente do que a gente está falando e poder aprender um pouco mais. O formato mais conhecido, né, que a gente usa na fotografia é o JPEG. Você já deve ter ouvido falar, né? Que é o formato que tem a extensão JPG e que revolucionou a nossa relação com as imagens porque permitiu arquivos muito mais leves, né, e com a qualidade razoável, que são características importantes para a gente utilizar na internet, porque facilita o armazenamento e distribuição de arquivos. Só que para nós fotógrafos, né, e amantes de fotografia, ela tem uma grande desvantagem, que é cada vez, né, que a gente faz uma edição e salva novamente, a gente perde qualidade. Né? E isso acaba implicando em uma nova compressão. Né? O arquivo JPEG é um arquivo comprimido. E toda vez que você salva de novo, perde qualidade. Já o formato RAW, que a gente está falando aqui, né, que significa cru em inglês, né, não sai da nossa câmera com nenhuma pré-produção, e sim com uma pré-visualização das configurações que a gente usou na hora de fazer a foto. Né? E uma coisa curiosa é que se você fizer uma foto preto e branco em RAW, quando você abrir em algum programa de pós-produção, ela vai piscar preto e branco e em seguida vai ficar colorida. Né? E isso acontece justamente porque o RAW guarda todas as informações de cores da cena. E esse é só um dos motivos que torna esse formato muito flexível e excelente para quem quer treinar ou aprofundar as habilidades na pós-produção. E por não ser um formato comprimido, ele guarda muito mais informação da cena, né? Como luminosidade, balanço de branco, profundidade de cor, né? Entre outras coisas.
Mas muito mais quanto? Olha, para você ter uma ideia, o JPEG consegue guardar em cada pixel, né, que é a menor unidade de uma imagem, 8 bits de informação, que resulta em 256 tons. Já o RAW consegue de 12 a 14 bits, ou seja, de 4.096 a 16.384 tons. É muita quantidade de informação, né? E eu posso alterar essas informações depois no computador, como se estivesse fotografando na hora. Isso pode ser a solução para a limitação de uma câmera, né? Como que não pode usar ISO muito alto, ou para falta de luz de lentes consideradas escuras, como a maioria das lentes, né, que vem nos kits fotográficos. Mas nem tudo é perfeito, né? E a maior desvantagem do RAW é literalmente o tamanho. É um arquivo muito grande. O RAW costuma ser de 10 a 20 vezes maior que um arquivo JPEG. E por isso a gente precisa considerar o espaço no cartão de memória e no nosso HD. A outra desvantagem do RAW é que, por ser um artigo cru, ele precisa ser pós-processado ou revelado. Você precisa passar ele por um programa para dar uma interpretação naquela quantidade de informação que você gravou naquela foto. Mas programas como o Photoshop, que trabalha com Adobe Camera Raw, e o Lightroom fazem um trabalho inacreditável, né? Veja essas duas fotos. Nessa, a foto está escura, né, com balanço de branco errado. Você nem consegue ver as cores direito. E estaria completamente perdida se tivesse sido feito em JPEG. Porém, em RAW, né, eu tenho um mundo de possibilidades. Por exemplo, olha o resultado só clicando na tonalização automática do Lightroom. Já tem uma diferença enorme. E eu ainda posso definir outro balanço de branco e intensificar as cores. E esse é o resultado depois de alguns poucos ajustes. Incrível, né? Então, se você tem um excelente equipamento, né, e fotometria impecável, o JPEG pode ser mais fácil de lidar, mas isso não é padrão. E você pode estar lidando com dificuldades que o RAW vai te ajudar e o JPEG não. Principalmente se você for iniciante ou ainda estiver treinando. Ou se encontrar numa roubada, como a que eu passei, e o Emílio também. Exatamente, porque a gente tem sempre que usar tudo que a gente puder, que o equipamento nos oferecer, né? A gente tem que saber usar, a gente tem que poder usar. Então, essa de, eu vou fotografar em JPEG porque o arquivo é menor e já é mais fácil de lidar. Não, a gente tem que usar o RAW também, porque o RAW é muito mais potente, né? Muito melhor do que você usar o JPEG. Então... E você fotografa em RAW hoje em dia? Só RAW. Eu confesso que eu ainda fotografo em RAW mais JPEG. Eu nunca consegui me livrar do fato de colocar o JPEG junto. Eu só fotografo, só uso RAW. 100% quando eu estou fazendo casamentos, que geralmente quando eu faço o casamento, eu mostro algumas fotos do casamento durante a recepção. Aí tem que ser em JPEG. Aí a gente bota no JPEG porque já é mais fácil de você mostrar. Porque como eu já tenho confiança e segurança na minha fotometria e como eu estou enquadrando, então as minhas fotos já saem praticamente boas, prontas, mesmo em JPEG. Claro que você vai processar depois, em RAW, você vai fazer tudo certinho, mas para o casamento, para mostrar naquele momento na hora, o JPEG funciona, o JPEG funciona. Então aí nesse caso eu uso o JPEG. Não porque eu vou usar depois, na pós-produção, mas que eu vou precisar para mostrar na recepção durante o casamento. Mas você consegue editar um JPEG? Não, né? Muito rapidamente, muito basicamente. E mesmo assim, eu sei que não está perfeito, eu sei que não está exatamente como eu gostaria. Mas quem está ali naquele casamento, quem está olhando a foto ali rapidamente no computador, não vai perceber os detalhes que nós, fotógrafos, a gente percebe. Isso é uma coisa legal, então, para você saber que a gente pode utilizar os dois, né? Porque a satisfação da noiva e do noivo de poder ver a foto deles, do casamento deles, já na recepção, isso não tem preço. Eu estou proporcionando a eles uma felicidadezinha ali, que o fato de não estar muito perfeito não vai fazer diferença. Eles não vão nem perceber essa diferença. Mas depois você pós-produz essa mesma foto, para entregar. Com tudo. Claro que eu não pego o close-up da noiva, porque a pele sempre tem que dar uma suavizada na pele, né? Eu pego fotos também que vão funcionar no computador, no JPEG, naquele momento. Porque senão você também... Que eu não quero que ela se sinta mal, sinta que não está legal, que a foto não ficou boa. Eu quero que se sinta perfeito, né? Então,
É então, bem por aí. você pode ter as duas opções, né? Então, como você vê, eu continuo fotografando os dois e só uso o RAW. O Emílio já tem um trabalho que permite usar o JPEG direto. Exato. O importante é você sempre abrir as suas possibilidades, tanto em pós-produção, como na hora de capturar a imagem. Exato. Tirar o máximo da sua câmera, tirar o máximo do seu equipamento, né? Porque eu sempre digo que a melhor câmera é que você tem na mão, né? Então, você tem que saber usar, né? Exatamente. O máximo que você puder, né? Exatamente. E não simplesmente, pô, eu queria ter uma câmera melhor, se eu tivesse uma câmera melhor, podia fazer uma foto muito melhor. Não, tudo bem, que às vezes o equipamento, claro que vai ajudar, claro que vai funcionar, mas o conhecimento de fotometria, né, o conhecimento da composição, do que você quer, o seu olhar fotográfico, né, isso é seu. Não importa se é um celular, se é uma super câmera, né, então é importante você dominar o máximo que você puder da sua câmera, para justamente você estar sempre evoluindo, né, que fotografia eu sinto que é uma coisa de você tá sempre evoluindo, né? Você nunca, assim, ou eu sei tudo e agora, né? Você tem que estar sempre tentando evoluir. E nesse caminho todo aí que a gente vai falar sobre sempre no papo de fotografia, cada vez mais trazer informação e troca de experiência, a gente começa hoje, né? Começamos hoje com o formato RAW, né? Exato. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Para aprender mais, lá no site fotodicasbrasil.com.br tem mais de 200 artigos e vídeos ensinando fotografia de graça. E a gente te vê no próximo Papo de Fotografia. Um abraço e vamos juntos. A gente se fala na sequência. Olá, fotógrafo, tudo bem? Eu sou a Sincser do Fotodicas Brasil e esse é o novo nosso... Olá, fotógrafo! Deixa eu me parar de se coçar primeiro aqui. Pereba. Vai ter uma hora que ele vai cansar, cara. Vai, sossega, meio. A câmera vai acabar a bateria também. Hoje a gente está aqui para falar muito de fotografia. Desculpa, não é hoje, não é hoje aqui com o Emílio Azevedo. Vai, não, pode falar, tá na boa, vai. Olá, fotógrafo! Nossas roubadas e as nossas vivências para você aprender mais com a gente também. Né? E foi apresentado o RAW. Guarda de novo aí, porque eu achei que você não estava gravando. Eu falo assim, grava. Foi mal. Já fica, vai rolar um processo aqui. Não, esse é... tá vendo? Por isso que você estava gravando aí, ó. Olha aí. Tá, não, mas não tá gravando, aí, ó. Cara. Não tá gravando, peraí. Né, fotografando várias situações, vários tipos de eventos e muitos casamentos também. Vamos de novo? Vamos boa agora? Não, agora vamos. Vai, pô. Se não valer, ferrou, porque eu já gastei aqui uma frase que não vou lembrar mais. Vamos lá, nem eu vou lembrar, vamos lá.